Olá, turma, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje será transformações químicas e físicas. O objetivo da aula será mostrar que as reações químicas estão presentes no dia a dia de cada um, construindo assim uma ponte entre conteúdos abordados e o cotidiano dos alunos. Um dos maiores desafios do ensino de química, ciências e construir uma ponte entre o conhecimento escolar e o mundo cotidiano dos alunos. A intenção é a de construir essa ponte. Inicialmente, observaremos alguns acontecimentos do nosso dia a dia. Observemos a reação da fotossíntese, que vocês sabem que acontece nos vegetais, nas plantas, né? Quando grelhamos a carne, né? Assamos a carne, ao acender um fósforo, quando o vidro quebra, o gelo derretendo, e a oxidação nos metais, no ferro, na ferrugem. A oxidação é a mesma coisa que ferrugem. Aí vem uma pergunta: onde está ocorrendo reações químicas ou físicas? Qual a diferença entre transformações químicas e físicas? Antes, turma, vamos entender alguns conceitos da química. O que é uma transformação física? As transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias, ou seja, as substâncias continuam a ser as mesmas, poderão apenas estar mais divididas, por exemplo, ou mudarem de estado físico. Turma, é simples. Um exemplo bem simples que eu sempre trago para a sala de aula é o seguinte: o que é uma transformação física? Se você pega um papel e esse papel você rasga ele em vários pedacinhos, continua sendo papel, não é verdade? Só que em pedaços menores. Eu não produzi nada novo, continua sendo papel. Então, ocorreu apenas uma transformação física. Outro exemplo, turma. Se você está carregando, segurando um copo de vidro e esse copo cai no chão, o copo vai quebrar. Você produziu alguma coisa nova? Não. Apenas o vidro se estilhaçou, se quebrou em vários pedaços menores, mas continua sendo vidro. Então, são transformações físicas. Nas transformações físicas, não ocorre o surgimento de uma substância nova, diferentemente das transformações químicas, que a gente vai ver mais à frente. Exemplo de transformações físicas: um papel que se rasga, o exemplo que eu citei, um vidro que se parte, né, que se quebra, a água que ferve, turma. Se você pega a água, coloca na panela para preparar o almoço, o jantar, a água ela vai ferver. E se você esquecer, ela vai se evaporar toda, vai desaparecer lá da panela. Eu produzi algo novo? Não. A água continua sendo água, só que em um outro estado físico. Ela está no estado de vapor, no ar. Lembrando quais são os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Se eu pego a água no estado líquido e coloco ela no congelador, ela vai passar para o estado sólido, saiu de líquido e passou para o estado sólido, gelo. Continua sendo água? Continua, só que no estado sólido. Se eu pego essa água no estado sólido, gelo, e coloco ela sobre a mesa, a temperatura ambiente, o que vai acontecer? Ela vai passar para o estado líquido, ok? A fusão. Então, pessoal, ocorreu o surgimento de uma substância nova? Não, continua sendo água. E se você pega essa água líquida e coloca a temperatura do sol, a temperatura ambiente, exposta ao sol, ela vai evaporar.
Essa água que estava do estado líquido vai passar para o estado de vapor. No ar existe água. Então, são exemplos de transformações físicas. Por quê? Porque não ocorreu o surgimento de uma substância nova. Continua sendo a mesma substância. Né? O gelo derrete. Transformações químicas. As transformações químicas ocorrem quando existem a formação de novas substâncias, isto é, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Então, turma, observe a diferença entre transformação física e transformação química. Transformações químicas ocorre o surgimento de uma substância nova, ou seja, inicialmente eu tenho uma substância e após a transformação química vai surgir uma substância nova, diferente daquela que eu tinha. São exemplos de transformações químicas, muitas das situações que rodeiam no dia a dia. Observe, esses exemplos que eu coloquei aqui, turma, são exemplos de reações químicas, transformações químicas que acontecem no dia a dia e a gente nem percebe. Olha só, um exemplo de reação química. Quando grelhamos um bife, quando você vai assar um pedaço de carne, a fruta que amadurece, você compra uma fruta ou tira uma fruta da árvore e deixa ela sobre a mesa na fruteira, ela amadurece e se você esquecer ela vai apodrecer. É um exemplo de reação química. Um fósforo que acende, quando você acende um fósforo, está ocorrendo uma reação química. A fotossíntese realizada pelas plantas é um exemplo de reação química. E a oxidação do ferro, que nada mais é do que o enferrujamento do ferro. Ok? Todos esses exemplos vai surgir uma substância nova. Ok? Turma? Aí quando eu estou em sala de aula, eu cito o exemplo. Turma, se você pega um papel e esse papel, você queima o papel, o que vai ser produzido? Vai ser produzido o quê? Papel queimado, cinza. Essa cinza é a mesma substância que eu tinha inicialmente? Se você comparar a cinza com papel, você vai observar que é uma substância nova, a cinza. Se você pega um pedaço de madeira e queima essa madeira, o que vai produzir? Cinza também, carvão. É uma substância nova? É. Se você comparar com um pedaço de madeira, vai ter características diferentes, ou seja, é uma substância nova que foi produzida. Então é uma reação química. Da mesma forma, se você pega um ferro e deixa ele por vários dias, vários meses, exposto ao tempo, no tempo, exposto à luz do sol, exposto à umidade do ar, né, a água que está no ar, você vai perceber que depois de um tempo, esse ferro, esse prego, esse metal, ele vai enferrujar. A ferrugem é uma substância nova. Ocorreu uma reação química. Tudo bem? Então as reações químicas, elas têm essa característica de surgir uma nova substância. Uma nova substância. Lembrando que transformações químicas, vocês podem usar também o termo reações químicas. É a mesma coisa.